Sabe, quando a gente fala em dons espirituais, o que vem na cabeça? É quase automático, né? A gente já imagina um palco, luzes, algo grandioso, extraordinário. Mas e se a gente estiver olhando para o lugar errado? E se o verdadeiro poder desses dons estiver escondido no nosso dia a dia? É essa questão que a gente vai explorar. Dons espirituais são para show ou são para a vida real? Nossa jornada para entender isso começa aqui, numa simples segunda-feira. Aquele dia que é sinônimo de rotina, de começo, com todos os seus desafios. É exatamente nesse cenário comum que a gente vai testar a relevância dos dons espirituais. 6h12 da manhã. O despertador já fez o trabalho dele, mas a casa ainda está naquele silêncio. É bem nesse momento, sabe, entre o sono e a correria que está para começar, que a ideia de algo espiritual parece tão distante. E de repente o apito da chaleira, aquele som que todo mundo conhece e que quebra o silêncio. É o sinal de que o dia, agora sim, começou para valer. E é no meio desses pequenos rituais que a nossa grande pergunta começa a fazer mais sentido. A questão toda é essa. Como é que uma verdade espiritual tão grande, tão profunda, se conecta com o barulho da chaleira, com a lista de tarefas, com a vida real de uma segunda-feira? Será que esses dons ficam guardados para uma ocasião especial? Ou eles foram feitos para cada momento? Para responder isso, a gente precisa ir direto na fonte. O que a Bíblia realmente quer dizer com dons espirituais? E a resposta começa a aparecer quando a gente olha para duas palavrinhas-chave no grego original. A primeira palavra é charisma. A raiz dela, charis, significa graça. E isso, olha, muda tudo. Um dom espiritual não é um talento que a gente já tem e dá uma melhorada, sabe? Também não é um prêmio por bom comportamento. É, literalmente, um presente. Pensa assim, é um pedacinho da graça de Deus que se torna algo real, algo que a gente pode pegar e usar. E essa ideia fica ainda mais forte com uma segunda palavra, phanerosis. Ela significa tornar visível, manifestar. Ou seja, um dom espiritual é o momento exato em que a presença invisível do Espírito Santo se torna visível, concreta, algo que dá para perceber bem aqui, no meio de nós. É Deus agindo através de gente comum. Ok, então, se os dons são presentes da graça, quem é que distribui? Tem algum método, uma lógica por trás de quem recebe o quê? A resposta para isso é crucial para a gente entender o propósito de tudo. E esse versículo de 1 Coríntios 12 é o centro de tudo. A distribuição dos dons não é aleatória, não é baseada no que a gente quer ou no que a gente acha que merece. É uma ação soberana, intencional do Espírito Santo. Ele é o doador, a escolha é dele, ponto final. E a palavra grega usada aqui para querer, buletai, só reforça isso. Não é um simples desejo de um momento. Ela tem um peso de um plano, de uma vontade estratégica, com um propósito. O Espírito distribui os dons como um general que posiciona as tropas no campo de batalha. Cada peça tem uma função específica, pensando no bem de todos. Isso já nos joga direto no porquê de tudo isso. Para que servem os dons? Bom, eles não são para a gente se exibir, né? Nem para criar um tipo de ranking espiritual. Nada a ver. Eles são ferramentas. Ferramentas para construir a comunidade, para servir com amor, para mostrar ao mundo quem Deus é e para fortalecer quem está do nosso lado. O resumo da ópera é bem simples, na verdade. Dons são para serviço e nunca, jamais, para status. Mas, na prática, como é que essa graça se torna visível? A Bíblia nos dá algumas categorias que ajudam a gente a organizar e a entender as diferentes formas que o Espírito se manifesta. A primeira categoria agrupa os chamados dons de revelação. Pensa neles como os dons do saber. São manifestações que trazem uma clareza, um insight divino, revelando algo que seria impossível saber por meios naturais. A palavra de sabedoria não é só ser uma pessoa inteligente ou experiente. É receber uma direção de Deus para uma situação específica e na hora certa. Tipo o que aconteceu em Atos 15. A igreja estava dividida, num beco sem saída, e de repente veio a orientação perfeita que trouxe paz e unidade. É a resposta certa para aquela reunião difícil no trabalho, sabe? Já a palavra de conhecimento é quando você recebe uma informação específica sobre algo ou alguém, uma informação que não teria como saber. E o objetivo é sempre redentor. Pensa em Jesus e a mulher samaritana em João 4. Ele revela detalhes da vida dela não para envergonhar, mas para abrir a porta para uma transformação incrível. É saber o que dizer para aquele amigo que está sofrendo em silêncio.
E o discernimento de espíritos age como um sistema de proteção para a comunidade. É a capacidade de olhar para uma manifestação e identificar a fonte por trás dela. Isso garante que a igreja continue no caminho da verdade, protegida de enganos. Agora, vamos para a segunda categoria, os dons de poder. Se os primeiros eram sobre saber, esses aqui são sobre fazer. São dons que manifestam o poder de Deus de um jeito bem tangível, bem extraordinário, intervindo na nossa realidade. Esse dom da fé é diferente da fé que todo mundo tem para a salvação. É uma convicção que surge de repente, poderosa para uma situação específica. É uma certeza de que Deus vai agir ali e agora. É a fé que fez Pedro olhar para o homem coxo na porta do templo e, em vez de dar uma moeda, declarar a cura dele. Um detalhe que eu acho fascinante é que o texto original fala em dons de curas, no plural. Isso sugere que a cura acontece de 1000 formas diferentes. Não só física, mas emocional, nos relacionamentos. Cada ato de cura é um reflexo de como o reino de Deus restaura tudo por completo. A operação de milagres, por sua vez, é uma demonstração clara do poder de Deus sobre as leis da natureza. São atos que funcionam como um sinal, sabe? Um carimbo de autenticidade na mensagem do Evangelho, mostrando que o Deus que criou tudo isso ainda age sobre a sua criação. E, finalmente, a terceira categoria, os dons de expressão vocal. Se os primeiros eram sobre saber e os segundos sobre fazer, estes são sobre falar. São dons que se manifestam através da fala inspirada pelo Espírito. No Novo Testamento, a profecia tem um foco muito claro: construir, edificar a igreja. Não se trata, em primeiro lugar, de prever o futuro, mas sim de trazer uma mensagem de Deus para fortalecer, consolar e encorajar as pessoas no aqui e agora. É aquela palavra de ânimo na hora certa que muda o dia de alguém. Já o dom de línguas tem um propósito duplo. Pode ser uma linguagem de oração pessoal para edificar a própria pessoa na sua conexão com Deus, ou, quando usado publicamente e com interpretação, serve para edificar toda a comunidade. A palavra-chave, de novo, é edificar, construir. E aí a gente volta para a cozinha, para a nossa segunda-feira. A chaleira está lá, apitando de novo. No fim das contas, a gente percebe que dons espirituais não são troféus para ficarem bonitos na estante. São ferramentas numa caixa, feitas para sujar as mãos. A grande questão não é ter um dom, mas colocar ele para jogo. O que importa não é a posse, é a prática. Então fica a pergunta para fechar. Qual o gesto pequeno, mas real? Qual palavra de ânimo, qual oração discreta por alguém pode ser essa manifestação do Espírito acontecendo através da gente, ainda hoje?